Foi. Então, gravação iniciada. Como agora a gente, para explicar, né? Para o vídeo, eu sou o Diego, sou professor de Física. Eu vou acompanhar vocês junto com o professor Rafael. Ele vai fazer as videoaulas, que a primeira já está disponível no YouTube, e eu vou acompanhar aqui nos plantões de tira dúvidas e conteúdo, tá? Então, a minha ideia, eu vou começar hoje pelo conteúdo de Física 3. Se vocês acharem relevante, a gente levanta algumas coisas de primeiro e segundo ano, né? Para quem vai fazer Enem, e a gente pode levantar esses pontos também sem problema algum, tá? E aí, quem for tendo dúvida, interrompa a qualquer momento, tá? Pode falar mesmo, pode interromper, não tem problema. Que é para a gente ir construindo, para a gente ir entendendo o que está acontecendo e como está acontecendo. Tá, Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, Maria. Você, agora, nesse momento, assim, você vai dar mais Enem ou mais PISM, ou você vai misturar os dois? Tá. Eu vou falar de PISM 3, tá? Mas esse conteúdo que eu vou abordar hoje, ele é semelhante para as duas direções, tá? Tanto para o PISM quanto para o Enem. Aí depois que eu terminar esse pedacinho, né, que seria exclusivo aí que funciona para os dois, né? A parte de segundo ano, se vocês quiserem que eu aborde, aí ela normalmente só vem em Enem mesmo, ela não vem em PISM. PISM, ele normalmente só cobra aquele ano, né? Ele não costuma acumular conteúdo, não. E eu vou tentar olhar mais coisas com relação ao Enem, porque a pegada dele é um pouco diferente, tá? Então, às vezes, o rotina de estudo, essas coisas também tem que mudar algumas coisas, alguns pontos. Mas esse conteúdo ele é bem, bem parecido nos dois, então não dá muito estresse, não. Espero que tenha respondido a sua pergunta, mas qualquer coisa, grita aí. Deixa eu ver. 3. Então, a ideia de hoje, né? A gente vai olhar processo de eletrização, basicamente. Tá? Só que, antes da gente iniciar, né? O que é os processos de eletrização em si, a gente precisa conceituar algumas coisas. Né? E o que são essas coisas, né? Minha letra não fica das melhores na tela, mas funciona. Se vocês não estiverem entendendo também, é só falar. Então, olha só, a gente tem aqui um entendimento, né? Primeiro, inicial aqui, do que seria uma carga. E aí vocês já viram isso em química, já viram isso em alguns outros pontos da disciplina, mas, né, a carga aqui, né, uma carga mínima, né, ela vai ter prótons e nêutrons na sua massa, na sua região interna, na sua região mais interna possível, né? Então ela vai ter esses dois elementos ali condensados, que é onde está basicamente o peso da molécula, né, do átomo. E em volta dele a gente vai ter elétrons circulando, tá? E aí vocês lembram lá que tem as camadas e tal, e falam a quantidade de elétrons que tem cada um deles, né? A quantidade de camadas que possam ter, que são as K, L, M, etc. E ali segue a vida e tudo mais. Mas o que é importante aqui para mim, né? O que eu estou usando aqui do conceito de carga? Então a gente tem que entender o seguinte: a primeira coisa é que se a gente está interagindo carga, se a gente está tentando fazer uma movimentação de carga, quem movimenta são os elétrons. Tá? Então, os elétrons são aqueles que vão fazer a movimentação, porque eles estão levemente, né, fixados ao núcleo. Então, como eles estão mais fracamente ali aproximados ao núcleo, eles vão ter mais facilidade de se movimentar. Então, eles vão estar ali, eles podem estar um pouco mais soltos, né? E isso vai permitir tanto que eles recebam outros elétrons nessas camadas, quanto que eles doem elétrons nessas camadas e façam ali um movimento de elétrons, né, entre átomos ou entre estruturas, tá? Então a gente tem que o próton é a nossa carga positiva, né? E o nosso elétron é a nossa carga negativa, tá? Depois da aula, eu salvo isso aqui como um PDF e disponibilizo para vocês no drive de vocês, tá? Carga negativa. Então, a gente tem ali um elétron e o próton com carga negativa, o elétron com carga negativa e o próton com carga positiva. Por que eu coloco aqui 1 e 0, né? Eu não coloco só o sinal de menos, tá? É uma representação que eu gosto para mostrar que a massa ela tá no próton e o elétron não, né? O elétron ele é muito levinho, né? Então ele não tem massa relevante ali.
Mas isso é uma coisa que você não precisa adotar, não. Vou até tirar aqui para não gerar confusão aí para vocês. Bom, e aí a gente precisa entender, então, os materiais, né? Então, quando a gente vai fazer uma análise aqui da carga, né? A gente também precisa analisar os materiais que a gente pode trabalhar, tá? Para quem chegou depois aí, vocês podem interromper a qualquer momento, tá? Tendo dúvida aí, só falar. Só abrir e falar. Então, os materiais, eles podem ser divididos em alguns grupos, né? Então, a gente vai ter materiais que eles vão ter mais facilidades em oferecer, né, o elétrons e cargas elétricas, e tem materiais que eles vão ter mais dificuldade para essa movimentação. E aí a gente caracteriza eles da seguinte forma, olha. A gente tem, por exemplo, os materiais condutores. O que significa um material condutor? É um material que, né, permite que as cargas elétricas se movam com facilidade. Então, as cargas elétricas se movam com facilidade. Então, isso na prática é o quê? Por que a gente usa fio de cobre nas residências, né? Porque a gente quer transportar ali uma corrente elétrica, né, para iluminar a sua casa, para fazer o seu chuveiro funcionar. E o cobre, ele é um bom condutor de eletricidade. Então, ele permite uma boa movimentação ali de elétrons, né? Que são... A corrente nada mais é do que o conjunto ordenado de elétrons, né? Movimentação de conjunto ordenado de elétrons. Então, você tem ali um movimento de cargas, né? Um movimento de energia ao longo daquele fio. Então, quando a gente fala de condutores, a gente está falando de partículas, né? De um elemento que ele vai transportar com facilidade esses elétrons. Então, a gente pode dizer aqui cobre, a gente pode dizer aqui ouro, a gente pode dizer aqui prata é Ag, né? Prata, a gente pode dizer alguns outros aí também que são usados, que são bons condutores de eletricidade. Tá? A gente também tem um grupo que é chamado de isolantes. Isolantes são aqueles que têm dificuldade, né? Então, as cargas elétricas se movem com dificuldade. Então, são elementos que vão bloquear ali a passagem de corrente, vão dificultar a passagem de corrente. Então, a gente pode dizer borracha, por exemplo. A gente pode falar de... Nossa, a criatividade foi embora agora. Madeira, eu acho. Madeira. A gente pode falar de madeira, sim. Então, a borracha, por exemplo, vocês já perceberam que o fio, né, ele é cobre por dentro, mas em volta do fio, né? Não sei se vocês já viram muito fio, né? Que eu já vi muito, então. Mas a gente tem o fio ali e o cobre fica dentro do fio e a gente tem uma camada de borracha por fora desse fio. O que essa camada de borracha representa, né? Ela é uma isolação daquela carga elétrica que está passando ali dentro do fio para o ambiente exterior. Porque você não quer que aquela carga que está passando ali no fio fuja para outro fio, fuja para a parede, entendeu? É o que a gente chamaria de curto, é o que a gente chamaria de perda de carga, né? Então, a gente não quer perder essa corrente, então a borracha, ela isola o fio de cobre do restante do ambiente. Então, por isso que ele é um bom isolante e por isso que ele é usado em fios e é usado em outras coisas também, né? Para proteger a gente. Tá? Bom, a gente tem também mais duas categorias, né, que às vezes são tratadas, às vezes não. A gente tem a categoria dos supercondutores. Tá? Supercondutores, eles têm alta capacidade de... Então, eles são melhores, né, eles são mais perfeitos. Então, vamos dizer que vamos colocar condutores perfeitos quando estão a temperaturas muito baixas. Então, essa situação aqui é uma situação em que a gente tem uma permissão maior de conduzir corrente ou de conduzir cargas ali. Tá? Então, a gente tem um movimento dessas cargas elétricas através dos supercondutores, mas ele tem um movimento mais facilitado ainda do que um condutor. Porque o condutor ele ainda tem as suas limitações, ele ainda tem os seus bloqueios ali. Mas os supercondutores, se ele tiver uma temperatura bem baixa, ele consegue transportar muito melhor a carga elétrica. Tá? Me faltou aqui, foi um exemplo que eu esqueci de pensar e trazer. Mas eu acho... Não, fugiu. E semicondutores. Os semicondutores, eles estão numa classificação intermediária, tá? Então, ele nem é tão bom condutor
ele nem é tão bom isolante, né? Então, vou colocar aqui entre condutores e isolantes. O que significa isso, tá? Ele vai ter um bom bloqueio ou uma boa condução, né? E aí ele vai estar mais ou menos no meio do caminho. Ele nem é bom ali em conduzir, ele nem é bom em isolar. Só que por que ele é importante, né? A gente usa ele muito na eletrônica. Então, a gente usa os semicondutores, né? Para diodo, para transistores. Tá? Vocês talvez não conheçam, mas são elementos de eletrônica que tem qualquer equipamento eletrônico que você tiver na mão, aí no celular, no computador, né? Qualquer elemento que você tiver eletrônico que você tiver acesso, ele tem alguns desses elementos aqui semicondutores. E esses elementos eles são importantes porque se você fizer um tratamento adequado em cima dele, você pode controlar melhor a sua condução e a sua não condução de energia elétrica, a sua condução ou não condução de carga, né, o seu movimento ou não. Então você pode ali ajustar como é que você quer que ele funcione como isolante, como é que você quer que ele funcione como condutor, beleza? Para nível de prova, né? Eu sempre tento falar mais focado na prova, né? Mas eu também gosto de trazer o conteúdo mais completo e tudo mais. Essa ideia aqui é super importante, tá? Mas é muito difícil eles te pedirem os nomes desses outros dois, principalmente, tá? Mas agora, condutores e isolantes já são coisas que costumam vir mais. Então, eu vou colocar um asterisco aqui para vocês, tá? E os supercondutores é uma ideia que eu quis passar, que é importante que vocês tenham essa noção, tá? Mas normalmente não é uma coisa que as provas gostam de trazer no detalhe, né? Às vezes você pode até ver um textinho que fala de semicondutores, mas aí normalmente ele traz uma explicação conjunta ali para te situar e para te mostrar onde é que você está. Só que aí que a gente falou de cargas, né? Agora a gente tem que entrar aqui no cerne da discussão de hoje, que é eletrização. A eletrização é basicamente a transferência de carga. Né? Então, a gente vai estudar aqui como que uma eletrização iria funcionar, como que algumas ali funcionariam. Eu queria colocar vermelho e eu coloquei preto sem querer. Tá, até esse ponto aí, vocês têm dúvidas? Vocês querem perguntar? Diga, Lucas. Professor, eu vou fazer o Enem. E Sim. a dúvida que eu tenho é que, em relação à velocidade da carga, assim, cai no Enem, assim, dependendo do- dos condutores. A velocidade da carga, É, o quão rápido ela conseguiria se mover, é isso? isso, isso. Por exemplo, o tempo que leva eu acionar o interruptor até a lâmpada acender. Tem um padrão, assim, tem um cálculo, alguma coisa desse tipo? Difícil, não tem muito parâmetro nesse sentido, não, tá? Acho difícil eles cobrarem uma pergunta nessa direção, assim, de quanto tempo ele demoraria. Mas se ele pedir alguma coisa, ele tem que te dar condições para isso, tá? Então, não acho que é uma coisa assim, eu tenho que me preocupar super, não. Mas o que o Enem faz muito, tá? Aproveitando aí o seu adendo aí. O Enem faz muito o seguinte: eu vou misturar um conteúdo tal com conteúdo tal, né? E para fazer um conhecimento mais comum, mais unificado, que é super interessante para a formação de vocês. Mas olha só, eu posso dizer sim, né, que eu tenho um elétron e esse elétron está se movimentando ao longo de um fio de cobre. E aí eu estou fazendo esse movimento do elétron. Eu sei o valor de carga dele, eu sei algumas informações sobre ele que são relevantes. E aí, além disso, ele pode te perguntar também, por exemplo, considerando que ele está num movimento retilíneo, uniformemente variado, com aceleração de tanto, com velocidade de tanto, né? E vai percorrer o deslocamento tal, calcule quanto tempo ele demoraria. Ou seja, você está usando um conceito de eletrização só no início, né? Porque depois todo o desenvolvimento de cálculo vai ser através de uma física de primeiro ano. Agora, um outro ponto que a gente vai calcular também tempo de análise, tempo de resposta aqui do elétron, a gente vai calcular algumas coisas nesse sentido, sim, tá? Mas aí é um pouco mais para frente. A gente vai ter ali, por exemplo, um campo elétrico e a gente vai ter uma movimentação de um elétron aqui para cima, né? Ou para baixo, ou alguma coisa assim. E a gente vai calcular ali velocidade, distância e tudo mais. Mas a gente vai ver isso com calma ainda para frente, tá? Não é o objetivo ainda por enquanto. A gente vai ter um tempinho ainda até isso, mas a gente vai ver uma discussão nesse sentido, sim. Era essa a sua dúvida mesmo? Sim, era essa a dúvida, sim. Show.
Então, olha só, a gente tem as eletrizações, e aí basicamente são 3, tá? Que eles costumam trabalhar. Por contato, por atrito e por indução. São as 3 mais comuns, as 3 mais cobradas, e o processo delas é simples. Só que aí o que eu te recomendo nisso aqui? Isso aqui é teórico, tá? Então, se isso é teórico, guarda esse documento, né? Quando você faz o seu resuminho, e aí, perto da prova, você revisa isso. Mas, por enquanto, você vai focar em aprender e entender isso bem, tá? E não perder essa informação para a prova. Porque senão você vai falar assim, não, o Diego falou disso, mas já faz 2 meses, 3, eu nem lembro o que aconteceu. Então, olha só. A gente tem uma eletrização por contato, né? O que significa isso? Eu vou supor aqui que eu tenho uma carga, e eu vou supor aqui que eu tenho outra carga. Tá? Na verdade, vamos fazer de cor diferente, que aí facilita para vocês. Se eu conseguir desenhar um círculo, né? Bom, aqui a gente tem uma carga neutra, tá? Então, ou seja, o que significa uma carga neutra? Que ela tem quantidade igual de positivos, de elétrons e prótons, né? Então, para cada elétron eu tenho um próton. Ela está em equilíbrio, ela está ali lindinha. Eu posso desenhar espalhados positivos e negativos, mas lembrem-se que na estrutura do material, os positivos estão lá dentro e os negativos estão circulando, tá? E aí eu tenho essa segunda aqui, que ela está negativa. O que significa ela estar negativa, né? Então significa que eu tenho mais elétrons, né, do que prótons. Então eu vou colocar bastante elétron aqui e vou colocar um pouquinho de próton aqui, tá? 4, beleza. Então significa que ela está negativa. E aí quando a gente fala que um elemento está negativo, significa que previamente, ou seja, em outro momento, aquele elemento, ele recebeu cargas, ele recebeu elétrons de outro lugar, e aqueles elétrons ali estão acumulados. Então, ou seja, na camada de valência ali, ele recebeu alguns elétrons, e a gente tem extra elétrons, ou seja, elétrons a mais ali na nossa estrutura. Então, isso vai ser uma análise de uma carga negativa, ela tem mais elétrons do que prótons, né? E a gente vai ter essa sobra ali de cargas. Então, ele ganhou de alguém esses elétrons. E agora, o que ele vai fazer? Né? A gente vai fazer aqui o segundo passo. Então, eu vou colocar aqui uma setinha. Que a gente vai juntar os dois. Então, eu vou colar um no outro. Só que quando eu colo um no outro, quando eu faço um contato um com o outro, eles começam a falar assim, opa, peraí, eu acho que eu sou um material só. Né, que eu estou junto com aquele outro lá, eu acho que a gente está muito juntinho, então eu acho que eu sou um material só. Então, o que vai acontecer aqui, né? O material negativo, ele vai negativar, né? A gente pode talvez colocar assim, não é a forma mais adequada, não, mas a gente pode colocar assim. Ele vai negativar o outro. Então, esse daqui que era neutro, ó, ele está ficando vermelhinho, que é o nosso negativo. Então, a gente tinha um excesso de carga negativa aqui, e esse excesso de carga negativa ele vai ser distribuído igualmente entre a estrutura toda. Então, eu vou continuar tendo cargas positivas e tal, mas a estrutura dos elétrons ali ela vai ser distribuída igualmente. Então, perceba que esse conjunto está fazendo com que a carga negativa ela seja dividida entre os dois elementos. Então, agora os dois elementos individualmente eles estariam negativos. E aí agora a gente vai separar. E quando a gente separa, os dois novos blocos estão negativos. O novo bloco está menos... Então, por exemplo, ó, esse daqui, agora ele está menos negativo do que ele estava antes, né? Ele tinha mais carga negativa e agora ele tem menos carga negativa, mas ele continua negativo. E esse daqui, ele era neutro e aí ele ganhou cargas negativas, então ele passou a ficar negativo. Então agora a gente tem os dois, ambos negativos. Então, ambos negativos agora. Final do processo. Então, isso é uma eletrização por contato. Tá? Aí, beleza. Você não falou os detalhes aí de e se a carga for positiva, né? Então, eu posso ter também uma carga positiva. Então, eu vou ter aqui a minha carga neutra
E eu vou desenhar agora de outra cor, né? Vamos colocar... Não quero vermelho, mas vou colocar roxo. E aqui, positivo. O que é uma carga positiva, né? Uma material positivo? Significa que ele perdeu elétrons, tá? Lembra que quem movimenta são os elétrons. Então, significa que ele perdeu elétrons para o ambiente. Se ele perdeu elétrons, então a quantidade de prótons ficou maior do que a quantidade de elétrons, então a gente entende que essa carga ela é positiva. E aí eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou juntar os dois e ambos vão ficar positivos. Por quê? Porque aqui a gente tem uma carência de elétrons. Então esse daqui ele vai tentar suprir as carências de elétrons. Ele vai mandar esses elétrons para o outro lado, fazendo com que os dois fiquem positivos. Então, os dois vão ficar positivos aqui no processo. E na hora que eu separar, né, os dois ficam positivos também. Então, cargas positivas ao final. Então, vejam que o processo é o mesmo, tá? E aí só muda qual que seria a carga final, né? Então, você tem que ficar atento com o que você tem de início para descobrir o que você vai ter no final. Aí. Agora a gente vai para a segunda eletrização, que é a eletrização por atrito. Três ponto dois. Tá. Essa daqui, a explicação dela já é um pouco menos clara e mais intuitiva. Por quê? Imagina que você tem um material. Pode ser um pedaço de pano, tá? Vou exemplificar aqui com um pedaço de pano. E você tem um segundo material, que eu vou simbolizar aqui como um bastão. Tá? E ambos estão neutros, tá? Então, ambos têm a mesma quantidade... A mesma não, né? Mas ambos estão neutros. Significa que em cada um deles, eles possuem a mesma quantidade de carga positiva e carga negativa. Então, no pano, ele está em equilíbrio, não está carregado, né? E positivo igual a negativo. E no bastão também. Só que aí ele vai fazer uma mágica. Né? Ele vai esfregar um no outro. Tá? Então, você vai esfregar o bastão no pano. E aí, quando você faz... Né, quando você esfrega um no outro, ele vai fazer com que um deles fique positivo e o outro fique negativo. Ou seja, que os elétrons se movimentem. Então, a fricção, né, o esfregar de um no outro, vai fazer com que um deles fique positivo e o outro fique negativo. Então, olha só. Vamos lá, vamos fazer uma setinha. E aí, o bastão, né? Eu acho que o bastão fica positivo, tá? Mas você não precisa decorar o que o bastão fica, não, tá? A ideia é só que um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Ou seja, nesse caso, por exemplo, os elétrons do bastão migraram para o pano. Então, o pano ficou negativo e o bastão ficou positivo, tá? Assim que você separa os dois, você vai ver essa diferença. Agora, se você esfregou e depois você fez um contato, eles voltam para o equilíbrio. Porque lembra que o equilíbrio ele vai juntar as duas massas e deixar todo mundo equilibrado. Se as duas inicialmente eram neutras, o contato faz elas ficarem neutras de novo. Então, o pano e o bastão, quando você esfrega e separa, um fica positivo e o outro fica negativo. Aí, eu não sei se vocês já fizeram esse teste na vida de vocês, mas vocês podem fazer o teste da caneta, né? Esfrega a caneta no cabelo, aí esfrega um cado bom, né? E aí você põe uns pedacinhos de papel assim na mesa, depois que você esfregou bastante, você aproxima. E aí o seu papelzinho vai colar na sua caneta. Se vocês quiserem fazer aí agora, fique à vontade. Eu fiz aqui, deu certo. Então é só esfregar a caneta no cabelo, pega essas beiradinhas xixelentas de caderno, assim, ó. Não dá para mostrar aí não. Mas pega essas beiradinhas assim de caderno aqui, põe umas, mas tem que ser pequenininho, tá? Se o papel for muito grande, ele não vai conseguir puxar, não. Mas papelzinho pequenininho ele consegue. Aí uns negocinho bem pequenininho, você aproxima a caneta, você vai ver que ele vai puxar. E o que significa esse puxar, né? Significa que a sua caneta, ela ficou carregada.
ou positivamente ou negativamente. Vamos supor ali que ela positivamente. Então, ela transferiu elétrons para mim, né? Eu recebi esses elétrons. E aí, quando você aproxima do papelzinho, o papelzinho está neutro. Só que, se eu tenho carência de elétrons e eu estou procurando elétrons, eu vou procurar esse elétron ali no papelzinho e ele vai atrair, né, esse papelzinho. Então, você vai puxar aquele papel porque você está com carência de elétrons e você vai buscar uma aproximação com esse papel. Dúvidas até aí? Posso seguir para o próximo? Vocês não ficam com medo de falar, não, hein? Pelo amor de Deus. Vocês estão aqui para passar nesse treino. Então, tem que falar. Ficou com dúvida? Fala. Vamos lá, então. Eletrização por indução. Também tem um processo como um todo, né? E agora a gente vai ter um novo bastão. E aí agora eu vou escolher também um bastão positivo. Tá? Só que o bastão, nesse caso aqui, a gente chama ele de indutor. Tá? E a gente vai ter um outro material que a gente vai chamar de induzido. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou aproximar. Eu não vou encostar. Tá? Então eu vou aproximar o meu indutor do meu induzido. O meu induzido, ele está neutro, tá? Então o induzido aqui, ele é neutro inicialmente. Tá? Então ele tem a mesma quantidade de cargas positivas, ele tem de negativas. Então ele é neutro, lindo, maravilhoso, está tudo certo com ele está em paz na vida, tá? Não quer guerra com ninguém. Só que o indutor, ele está positivo, ele está assim, nossa, eu estou precisando desesperadamente de elétrons. Né? Eu estou ali em necessidade de elétrons. Então, eu vou pegar esse bastão que é positivo e vou aproximá-lo da nossa carga ali, do nosso elemento que está neutro. E aí, com essa aproximação, né, a gente vai perceber um efeito. E qual que é esse efeito? A gente vai tratar desse efeito daqui a pouco, mas eu já vou trazer o conceito de uma vez que ele é importante para a gente. De aproximação e repulsão de cargas. Né? Quando a gente tem uma carga positiva, ela vai repelir outras cargas positivas. E ela vai buscar a aproximação com outras cargas negativas. Então, quando eu aproximo essa carga positiva do meu induzido, eu vou fazer o seguinte efeito. Eu vou puxar os elétrons para a proximidade da esfera que está o bastão. Por quê? Ele está sendo atraído por aquele conjunto de prótons que está ali, né? Por aquela carência de elétrons que o indutor tem. Então, ele está sendo atraído por aquilo para preencher essa carência. E aí, em contraposição, a carga positiva ela vai buscar um afastamento, né, do nosso indutor. Então, a carga negativa ela vai ficar para a esquerda ali e a carga positiva ela vai ficar para a direita ali. Perceba uma coisa... Diga, Lucas. Então, toda carga positiva precisa de carga negativa? Para você ficar neutro, sim. Para você ficar neutro, você precisa de, para cada uma carga negativa, você precisa ter uma positiva. Mas eu não acho que era essa a sua dúvida, não é? Era isso. Era isso? Mais ou menos. Vou deixar você explicar aí. Explica melhor, ué. Fala aí. Não, deixa eu explicar, depois eu vejo. Tá. Então, a gente vai ter aqui, olha, o positivo procurando o negativo, e aí ele vai fazer essa aproximação. Né? Você pode entender isso aqui, né? Que como esse daqui está com carência de elétrons, ele está tentando que esse daqui doe elétrons para ele. E esse daqui está neutro, ele está de boa e tudo. Só que quando ele vê ali, né, aqueles positivos todos dando sopa ali, um espaço para ele ir lá e colocar todo mundo em equilíbrio, ele quer aproveitar. Então ele vai se aproximar daquele indutor, né? Por quê? Ele quer também que o indutor fique em equilíbrio. Então esses prótons, né, essas cargas positivas, vão puxar uma aproximação com as cargas negativas. Então, beleza. Aí a gente não teve... Eles não encostaram em nenhum momento. A gente só aproximou e eles fizeram esse efeito. Se a gente só aproximou, significa que esse induzido ele continua neutro. Tá? Ele continua neutro aqui no nosso esquema. Então, ele tá lindo, maravilhoso, só que ele tá com essa organização diferente de elétrons e prótons.
Agora eu vou fazer uma outra coisa. Então eu vou ir para o passo 2 aqui, só que eu vou redesenhar para não causar, né, nenhuma dúvida aqui nesse sentido. Então, olha só, a gente está bem pertinho aqui, mas a gente não está encostando. E aí as cargas negativas estão para cá e as cargas positivas estão para cá. E aí eu vou pegar esse induzido e eu vou fazer um aterramento. O aterramento é ligar ao terra mesmo, tá? Então eu vou pegar um fio, né? Vou colocar naquele elemento e vou colocar na terra. Tá? E por que o aterramento existe, né? O aterramento, ele é entendido como um neutralizador, né, de qualquer material. Então, quando você... A carga, a Terra, ela é uma grande esfera com muita carga, com muita coisa, né? E aí, comparado a esse material pequenininho que a gente está ali, ele não é nada em comparado com a Terra. Então, como a Terra ela é grandona, imensa e está em equilíbrio, ela vai buscar o equilíbrio também, junto a ela, das cargas que estão ligadas a ela. Então, se você tem uma carga carregada positivamente e você encosta ela no chão, o que vai acontecer? Vão subir elétrons até aquela carga para que ela fique neutra. E aí ela vai ficar neutra junto com a neutralidade da Terra. Se você pega uma carga, né, um material que é negativo, né, que é um excesso de carga negativa, e você encosta na Terra, ele vai fazer o quê? Ele vai doar elétrons para a Terra. Então ele vai doar elétrons para a Terra para ele ficar equilibrado também. Então ele ficaria equilibrado nesse sentido, tá? Então a Terra ela vai sempre buscar o equilíbrio, buscar a neutralidade daquele elemento que a gente está analisando. Então quando eu faço isso aqui, vai acontecer um efeito interessante. Porque por mais que essa carga esteja neutra, o Terra ele não está vendo dessa forma. Ele está vendo aqui, olha, um excesso de carga positiva. Porque as cargas negativas elas estão todas aglutinadas lá do outro lado. Então, o que o Terra vai fazer? Ele vai jogar elétrons para dentro da sua estrutura. Então, você vai subir elétrons aqui, ó, e ele vai te dar um excesso de elétrons aqui. Perceba que esses elétrons não estavam ali antes. Ele está subindo para equilibrar essas cargas positivas que a Terra está vendo. Então, ele subiu os elétrons, colocou mais carga negativa ali dentro, tá? E aí, quando ele terminou de colocar essas cargas negativas, eu vou fazer o seguinte, eu vou remover o Terra. Então, eu removo o Terra, e aí eu vou ter uma nova situação. E eu vou manter o bastão ali pertinho. Tá? Pelo menos no primeiro momento aqui, né? E aí eu continuo com o bastão pertinho, só que aí eu removi o Terra e esse excesso de carga negativa ficou aqui, certo? Por quê? Ele não tirou ali o bastão de perto, né? Nada aconteceu. Então, na hora que eu tirei aqui, esse excesso de carga negativa ficou. Aí agora, então eu vou fazer a seta daqui para cá, seta daqui para cá, seta daqui para cá. Agora eu vou afastar o bastão. Olha só a doideira, né? A nossa carga ali final, ela vai ficar com os positivos, mas ela vai ficar com muito negativo. Porque ela recebeu aquela carga que ela não tem como agora devolver para o Terra e falar assim, ô Terra, peraí que eu estou desequilibrado. Deixa eu te devolver uns elétrons aí que você me deu, porque ela não tem mais esse caminho com a Terra. Então não tem como ela devolver. E ela vai ficar com esse excesso de elétrons dentro da sua constituição, né? Então isso daqui é uma eletrização por indução, né? Você está induzindo a carga a ficar eletrizada, mas você não está encostando nela. Diga. Eu pensava que o Terra só servia para descargas. A ideia dele é essa, né? Também uma das ideias do Terra é as descargas, mas quando você tem descarga elétrica, né, ele está fazendo basicamente uma ligação entre a carga da Terra com a carga das nuvens, né? E faz aquele processo de descarga, né? Quando fica muito carregado o ambiente, a gente fica com muitos íons, ele atravessa e faz esse jogo de energia. Mas o Terra não é só para isso. O Terra, quando você aterra alguma coisa, né, você está colocando ele em equilíbrio com o Terra. E também está permitindo que, por exemplo, né, quando você aterra uma residência, né, você também está permitindo que, se acontecer alguma coisa ali, né, você tem um caminho para aquela corrente escoar. Porque se tiver um excesso de carga dentro da sua residência ou dentro da sua do lugar que você tiver, esse excesso de carga ele vai para o Terra, porque o Terra ele vai absorver qualquer excesso de carga, né? Se o Terra consegue absorver um raio, né? Quem dirá aí um fiozinho de cobre, né? Na estrutura dele. Então ele vai conseguir absorver, né? E equilibrar tudo isso que estiver ligado a ele.
Beleza. Então, as legislações são essas, tá? E aí agora eu vou entrar num novo tópico, que é a lei de Coulomb. Então, dúvidas até aqui? Podem falar, se tiver. Podem comentar também o que quiser. O que é a lei de Coulomb? A lei de Coulomb ela vai relacionar duas cargas, tá? Então, eu vou ter uma carga, por exemplo, aqui, uma carga Q1, e eu vou ter uma outra carga aqui, Q2. Tá? Então, eu vou criar uma relação, né? Eu vou buscar ali, o Coulomb ele queria uma relação entre essas cargas. E aí ele criou uma relação, né? Criou não, né? Ele experimentou várias coisas, ele testou várias coisas, ele pesquisou várias coisas e chegou numa seguinte equação. Força é igual a K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Tá. Aqui quem dá o direcionamento é o D. Então você pode colocar um D vetorial. Mas não é muito comum o pessoal usar D vetorial, não. Mas o F vetorial é normal, sempre que a gente precisa dele. E o que significa essa equação? Tá? Vou colocar aqui do ladinho. Quem é o Q1? É a carga do primeiro elemento. Então, é a carga do elemento 1, né? Q2 é a carga do elemento 2. Então, esse daqui, ou a carga dele é Q1, esse daqui, a carga dele é Q2. O D é a distância entre as cargas. Distância entre cargas. E o F é a força entre as cargas. Lembra que eu falei que quando a gente trabalha aí com cargas positivas e negativas, né, a gente vai ter uma força de atração e uma força de repulsão, né? Porque as cargas positivas, né, elas vão buscar uma aproximação, né, com cargas negativas e vão buscar uma repulsão com cargas do mesmo valor, né, da mesma positivas também. A palavra fugiu. Então, carga positiva repele carga positiva. Carga positiva atrai carga negativa. E carga negativa repele carga negativa. Então, se você tem duas cargas de mesma polaridade, elas vão se repelir. Se você tem duas cargas de polaridades diferentes, elas vão puxar uma força de atração. Elas vão buscar uma atração. Tá? Então, essa força que a gente está medindo é o quão forte é essa atração ou essa repulsão. Então, eles vão buscar ali quantificar essa questão. Tá? E o K, ele é uma constante. Tá? É uma constante do meio. Ela tem uma constante eletrostática. Tá? Eletrostática. E o que é mais comum de usar ela? Tá? É ela no vácuo. Então, esse K no vácuo, ele vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrados por Coulomb quadrado. Tá? Então, esse K, né, ele vai valer 9 vezes 10 a nona se você estiver considerando vácuo. Tá? Se você não estiver considerando vácuo, ele vai te dar um K, que é uma constante eletrostática. Que ela também é importante aqui na nossa colocação. Então, vamos exemplificar os casos aqui. Então, a gente tem aqui carga negativa com carga negativa. Então, o que você vai ter nessa situação? Você vai ter uma linha que traça as duas, né? Uma linha reta que liga as duas, e essa daqui é a distância D. Se as duas são negativas, elas vão fazer uma repulsão. E essa repulsão, você pode falar F de 1 em 2 e F de 2 em 1. Tá? Só que o F de 1 em 2, isso daqui é igual ao F de 1 em 2, que é igual ao F de 2 em 1. Tá? Então, quando você descobre essa força aqui através dessa fórmula, você descobre as duas forças, tanto a força que atua em um, quanto a força que atua em outro. Elas são iguais e você consegue obtê-las pela fórmula. Né? E você usa a carga dela. Se ela for simplesmente um elétron, né? Então, eu vou colocar aqui carga do elétron. A carga do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, essa é a carga do elétron. Tá? Então, se você estiver trabalhando com elétron, a carga que você vai usar no Q é isso aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso aqui sempre é dado no PISM. No Enem também. As questões que eu vi, eles davam. Tá?
Então, esses valores, eles são dados. Mas, se você treinar um bocadinho nesses tipos de exercício, vocês vão acabar vendo que esse valor acaba fixando na sua cabeça, mas não é valores que você precisa decorar. O que é importante você saber é a equação, tá? E o que é cada elemento dessa equação aqui para a gente montar ela. Se eu tiver duas cargas positivas, a gente também vai ter uma repulsão. Olha, a linha que liga os dois é o D, né? A gente vai ter o F21 e o F12. E aí a última situação é que se a gente tiver uma positiva e uma negativa. Então, uma negativa e uma positiva. Então, você vai ter uma força de atração. Ela vai ter aqui uma força de atração, F12 também e F21. E a distância D. Então, por que eu fiz todos esses desenhos, né? Porque a força, ela é uma unidade vetorial. Então, se vocês estiverem lembrados aí de vocês terem visto 1 milhão de vezes essas questões de vetorial ou escalar, né? Quando a gente está trabalhando com um vetor, ele precisa ter, né? Vetor. Ele precisa ter módulo, direção e sentido. Então, quando a gente vai trabalhar nessa direção aqui, a gente faz o seguinte, ó, a gente tem o módulo da força F, que ela pode ser calculado por essa fórmula, né? K-Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Esse é o módulo. Então, esse é o valor, né? A direção é o eixo. Então, ele pode ser horizontal, ele pode ser vertical, ele pode ser inclinado, né? Então, por exemplo, esse daqui é um eixo inclinado. Esse aqui é um eixo horizontal, né? É a linha que a força está. E o sentido é de onde para onde ele está indo. Então, esse daqui, por exemplo, está indo da esquerda para a direita. Esse aqui está indo da direita para a esquerda. Esse daqui está subindo, sei lá, está do centro da sua referência 45 graus para cima. Ou então você pode tentar melhorar, né? Está em sentido nordeste. Está em sentido nordeste. Esse daqui está em sentido sudoeste. Então, você pode dizer isso, pode usar isso como a sua definição de sentido. Então, o sentido ele vai mostrar para onde a sua seta está apontando. E a direção ela vai montar qual eixo essa seta está. Então, se é horizontal, se é vertical, né? E o sentido para onde vai. Dúvidas? Não? Nenhuma? Deixa eu... Não, nem sei. Tá, ok. Vocês têm outra aula 6, não tem? Eu não lembro o horário de vocês, mas eu acho que sim. Sim, show. Então, eu estava pensando o seguinte. Eu posso fazer um exemplinho. Eu acredito que eu gasto os últimos uns 5 minutinhos aí, tá? E eu queria saber com vocês se quem vai fazer Enem, né, gostaria que eu fizesse mais uma horinha amanhã. E a gente poderia fazer no mesmo horário, 5 horas, tá? A partir de semana que vem, a gente vai ter 2 horários seguidos, né? Que é de 4 a 6, então daria para fazer mais coisas. E aí o objetivo seria eu discutir o conteúdo de segundo ano, tá? E talvez mapear alguma coisa do primeiro. A Elaine falou que participa, beleza, Elaine. Então, ok. Eu Então também a gente faz acharia amanhã. que seria uma boa também. Eu tenho muita dificuldade para cálculo, assim, para efetuar. Igual estava comentando com você, a questão daquela equação, da carga, sabe? Tem muita dificuldade nesse sentido. É uma dificuldade normal, então eu acho legal a gente ter um pouquinho de tempo mesmo para discutir essas coisas. Deixa eu ver se eu tenho um exercício rapidinho, então, que eu faço, e aí amanhã a gente se encontra de novo. Tinha um que eu tinha separado aqui e ele sumiu. Tá, aqui temos. Ó, determina o módulo da força de interação entre duas partículas eletrizadas com mais 4 coulombs e menos 3 coulombs, estando elas no vácuo a distância de 6 centímetros uma da outra. Então, como é que a gente resolve isso, né? Ó, então, ó, exemplo, né?
A gente pode fazer, ela tem 4 e 3. 4 e 3. Então, o Q1 ele é 4 e o Q2 ele é 3. Tá? Na fórmula, a gente vai usar em módulo, tá? A gente não vai colocar os sinais na fórmula. Então, você pode até melhorar ela aqui, ó, para K, módulo de Q1, módulo de Q2. Não tem problema. Você pode usar assim. Só que você não vai inserir ali os valores de sinal dentro da nossa fórmula, porque a gente só quer calcular o módulo dela. Depois a gente olha a direção e sentido. E aí, como ele está no vácuo, o nosso K ele vale 9 vezes 10 a nona. O nosso Q1 ele vale 4. O nosso Q2 ele vale 3. E ele falou no exercício que a distância entre eles é 6 centímetros. Então a gente tem um D de 6 centímetros. Aí a questão que está aqui é que eu nem falei muito das unidades, né? Mas olha só, a força ela é em newtons. Né? Sempre que a gente trabalha com forças, o SI dela, né? Ou seja, o Sistema Internacional de Unidade, ele vai nos dar newton. O K ele é 9 vezes 10 a nona, ó, newton metro quadrado por coulomb ao quadrado. Essa unidade aqui normalmente você pode colar. Né? E o Q ele é dado em coulomb. Tá? O Q é sempre dado em coulomb. Então, quando você monta ali, olha, veja que esse K ele é newton por metro quadrado e a gente tem um coulomb, então as cargas estão em coulomb mesmo. Tá? O que não é muito comum, 4 coulombs, porque uma carga ela tem bem menos que isso. Mas a gente tem ali uma carga de 4 coulombs e uma carga de 3 coulombs. Ou seja, o C está coberto. O Newton é o que a gente quer descobrir, né? Que é o valor da força. Então, está na unidade certa também. Só que aqui é metro quadrado e a distância está em centímetros. Então, antes de eu colocar ela na equação, eu preciso converter ela para metro. Então, para eu fazer essa conversão, a gente vai lançar mão daquela tabelinha de conversão, tá? Metro, quilômetro, decâmetro, hectômetro, assim. E o que significa essa linha aqui, né? Essa análise. Quando a gente vai, se a gente tem aqui 6 centímetros, né? A gente tem 6 centímetros e a gente quer andar para metros. A gente quer andar 2 casas aqui para metros. Tá? Então, quando você anda para a esquerda, você divide por 10. Quando você anda para a direita, você multiplica por 10. Então, essa é a ideia. Se você tivesse ao quadrado, aí você multiplica e divide por 100. Se fosse uma unidade ao cubo, você multiplica e divide por 1000. Mas se a gente está trabalhando aqui com o normal, né? A gente vai simplesmente multiplicar e dividir por 100, por 10, perdão. E aí, se a gente fosse daqui para lá, a gente ia aumentar. Como a gente está indo de lá para cá, a gente vai diminuir. Então, ele vai ficar 0,6 aqui. E você diminui mais 1, 0,06 aqui. Qual é a forma mais bonita de colocar isso aqui, né? 6 vezes 10 a menos 2. Por quê? 6 dividido por 100, tá? Você dividiu por 10 e dividiu por 10 de novo. Então, você pode até melhorar isso aqui e falar, ó, eu dividi por 10, dividi por 10 de novo, então significa que eu dividi por 100. Tá? Só que o 100 ele é 10 ao quadrado. Se eu tenho alguma coisa com expoente e eu quero subir ela, eu inverto o sinal do expoente e mantenho a base. Então, ele ficaria 6 vezes 10 elevado a menos 2. Tá? Então, quando eu vou inverter, né, jogar ele para cima, eu inverto o sinal do nosso expoente. Então, ele fica 6 vezes 10 menos 2 metros. E aí eu vou substituir esse 6 ali na nossa equação. Então, vai ficar F é igual a K, então 9 vezes 10 a nona, vezes 4 vezes 3, sobre 4 vezes 3, sobre 6 vezes 10 a menos 2, só que o D na fórmula ele é ao quadrado. Então, a gente tem que fazer esse quadrado aqui funcionar. Então, ó, vamos melhorar um pouquinho aqui. 4 vezes 3, 12. Então, vou colocar 12 vezes 9 vezes 10 a nona. Depois a gente faz o 12 vezes 9. Aqui, se eu vou fazer o elevado, eu vou fazer o elevado do 6. 6 vezes 6, 36. E eu vou fazer o elevado de 10 a menos 2. Só que 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, eu multiplico os expoentes. Então, olha só, quando a gente vai fazer essas análises, a gente vai sacar mão de muita coisa da matemática, tá? Então, a gente multiplica o expoente aqui se você está elevando 2 vezes. Então, ele vai ficar menos 2 vezes 2, dá 10 elevado a menos 4. E agora eu vou subir esse expoente de novo, né? 10 a menos 4 subindo, ele vira 10 a mais 4. Então, eu vou dar uma simplificada aqui, olha. 12 dá 1, 36 por 12 dá 3. E 3 por 9 dá 3. Então, aqui em cima vai ficar 3.
E eu vou subir esse 10 elevado a menos 4, ele vai ficar 10 elevado a mais 4. Quando eu tenho dois expoentes assim, eu mantenho a base e somo os expoentes. Então, eu vou ter 3 vezes 10, 9 mais 4, 13 newtons. Então, assim que a gente calcularia o nosso F. Eu não sei se eu falei muito rápido, né? Porque eu quis caber aqui o exercício dentro disso, mas vocês têm alguma dúvida final que vocês queiram perguntar? Não. Ok, eu vou salvar isso aqui e eu disponibilizo para vocês no drive de vocês, tá? Quem ainda não entrou no grupo exclusivo da física, entra, por favor, que eu vou mandar os materiais sempre por lá. Lá no grupo geral eu vou só avisar nas aulas síncronas, tá? Mas os materiais eu coloco lá junto com os links e tudo mais, que vocês já têm acesso também, mas não é problema. Aqui, agradeço muito a participação em companhia de vocês. Vou deixar vocês beber uma água e ir no banheiro, né? Para vocês respirarem para a próxima aula, tá? Muito obrigado e um grande abraço e até amanhã, tá? Por nada, Thais, não é um prazer.